Romanos 5, versículo 10. Coloca a mão sobre a tua Bíblia. Espírito Santo, que o Senhor nos dê a tua direção, sabedoria, entendimento e discernimento para que possamos compreender e entender a tua palavra. Esqueça quem você foi. Olha aqui, pastor. Esqueça quem você e não duvide de quem você é. São duas situações: esquecer quem eu fui, e não duvidar daquilo que eu sou. E eu quero te mostrar aqui, dentro da palavra de Deus, porque o que mais o diabo deseja é que você viva do passado e que você esqueça quem você é. É o que mais ele quer. Principalmente você que já se reconciliou com Deus, você que se voltou para Deus. Porque quando nós nos voltamos para Deus, a Bíblia fala que nós somos uma nova criatura. Então, se eu sou uma nova criatura, eu não posso ficar remoendo o meu passado, correto? E dentro dessa nova criatura, eu não posso duvidar do que eu sou. Se eu sou uma nova criatura, então eu sou uma nova criatura. Então, por isso, a gente trouxe esse contexto para que você pudesse entender um pouquinho do que nós vamos estar passando aqui para você. Porque a Bíblia diz assim: pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados. Então ele está dizendo o seguinte: quando éramos inimigos de Deus, então isso é o quê? Aquilo que era, é o passado. Então, se é o passado, então eu não posso ficar remoendo o meu passado. Eu não posso remoer o meu passado. Eu tenho que apagar o meu passado, eu tenho que esquecer o meu passado. O passado, ele só serve como uma reflexão para que eu possa entender e não voltar atrás. Não tornar a voltar atrás. Por isso que eu tenho que esquecer. Por isso que eu tenho que apagar. Às vezes, há pessoas que ela gosta de se vangloriar do seu passado. Ah, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fazia e acontecia, eu era dessa forma. A gente entende que existe o testemunho que a pessoa dá para poder alertar as outras pessoas, para mostrar para ela da onde Deus nos tirou, não é verdade? E há a pessoa que quer se promover, ela quer que as pessoas olhem para ela e falem: olha, fulano tem um testemunho muito forte. E ela se baseia, ela vive muito do seu passado. Então, ela faz o contrário. Ela não esquece o passado e vive esquecendo, duvidando de quem ela é no presente. Então, ela inverte. E por ela inverter tudo isso, é onde ela não consegue se converter. Ela não consegue verdadeiramente ter comunhão com Deus. Não consegue, a pessoa não consegue. Porque ela vive muito de momentos. Ela vive muito de poder se promover para os outros. Se não tem plateia, então não há promoção. Não há como ela se promover. Então ela fica frustrada e se garante sempre no passado, achando que por ela ter passado por tudo aquilo e, entre aspas, ter vencido aquilo, porque se você vive do teu passado, então podemos dizer que você não venceu o teu passado. O teu passado continua ainda aí. Como eu falei, o passado ele tem que servir de reflexão, para que você não venha voltar para ele. Então, aqui está dizendo bem claro: pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele por meio da morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos o quê?
reconciliação. Então veja, aqui fala éramos inimigos, fala passado, e aqui fala o quê? Agora, presente. Então fala passado e presente. No passado, Jesus entregou a vida dele por nós, para que pudéssemos ter a condição de nos reconciliarmos com ele. E uma vez nos reconciliando com ele, neste momento, como aqui está falando, recebemos a reconciliação, recebemos a salvação, a certeza da salvação, porque se reconciliamos com ele, se nós nos arrependemos do nosso passado, dos nossos pecados, nesse momento nós temos que lembrar quem somos. E quem somos? Aqueles que se reconciliaram com Deus, aqueles que se apegaram com Deus, aqueles que deixaram de ser criatura para se tornarem filhos de Deus. Eu não posso ter dúvida de quem eu sou. E quem eu sou? Filho de Deus. Porque outrora eu era inimigo de Deus. No passado. Aí vem o que nós falávamos. Por que eu não posso duvidar de quem eu sou? Porque o trabalho do diabo é fazer com que você venha ter essa dúvida dentro do teu coração. Um exemplo. Vamos aqui dar como exemplo o próprio Senhor Jesus. No livro de Lucas 4:3, não precisa abrir não, depois você pega e abre. Só preste atenção. O diabo disse, olha só o que o diabo disse para Jesus. Se és filho de Deus. O que o diabo falou para ele? Se és filho de Deus, ordena esta pedra que se transforme em pão. Então veja que o diabo, na pergunta que ele fez com que Jesus tivesse dúvida de quem ele era. Se tu és, então faz essa pedra virar pão. Olha só como que o diabo trabalha na mente das pessoas. Mas ele ali, ele estava tentando trabalhar a mente de Jesus. E Jesus rebatia ele dentro da palavra de Deus. Porque Jesus sabia quem ele era. Então por isso você tem a palavra de Deus para poder rebater qualquer dúvida. Por isso a importância da palavra de Deus. Para que você possa rebater qualquer dúvida. Você só não pode rebater se você está em pecado, se você ainda não se reconciliou com Deus. Aí você não pode rebater. Mas mesmo que você esteja em pecado, nós temos a condição de nos reconciliarmos, de deixar o passado, passou, acabou, e fazer tudo novo. E mais uma vez, o diabo disse, em seguida, o diabo levou a Jerusalém, colocou numa parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Está vendo? Então sempre o diabo vai tentar fazer com que você duvide de quem você é, fazendo com que você viva onde? Lá no teu passado. E ninguém quer voltar ao passado. Ninguém quer voltar. Até falamos assim, em modo de lembrança ou de saudade de pessoas que nós amamos, não é verdade? Como eu queria voltar ao passado, né? Às vezes aquela mãe que o filho morreu, ou alguma coisa desse tipo, ela fala, poxa, queria voltar ao passado quando eu vi fulano nascer, pequenininho, era tão bonitinho. Mas nada, o bichinho era feio, só a mãe que acha filho bonito mesmo. Feinho, carinha de joelho. Então remete ao passado, são as lembranças boas. Então não duvide de quem você é. Não duvide. Já esqueça teu passado. Mas eu fui isso. Eu fui aquilo. Esqueça. Mas eu fazia assim. Eu fazia. Esqueça. Esqueça. Esquece. Deus quer fazer tudo novo. Se reconcilia com Deus. Deus quer renovar nossas forças. Renovar nossa mente, nosso interior. E nós mesmos que atrapalhamos a Deus. E como nós atrapalhamos? O pecado. Porque o pecado é essa muralha que impede de Deus chegar até nós e de nós chegarmos até Deus. Então fica aqui para vocês, para todos nós, essa palavra: esqueça quem você foi e não duvide de quem você é. Amém?